E Caleri vai ou não renovar com o São Paulo? O que dá para dizer é que as tratativas ficaram bastante complicadas. Primeiro, porque há interesse de clubes do exterior. O Orlando City dos Estados Unidos e o Monterrey do México são dois dos times interessados em assinar um pré-contrato com o atleta para que o Caleri se mude de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas há outro ponto importante. São Paulo e Caleri estão longe de um acordo financeiro. Negociações que começaram no ano passado, nessa segunda-feira, mais uma reunião, e dá para dizer que a coisa ficou ainda pior. Isso porque a oferta que o São Paulo fez foi inferior àquela que havia sido sugerida por Rui Costa, executivo de futebol demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. O Caleri quer 1.700.000 reais por mês de salário e 9 milhões de reais de luvas. Ele também exige o pagamento de quase 7 milhões de reais de dívida que precisariam ser parceladas em 12 vezes. A proposta que o São Paulo fez nessa segunda-feira é de um salário de 1,5 milhão de reais mensais, diferença de 200 mil por mês. A luva, em vez de 9 milhões que o Caleri pede, o Tricolor se compromete a pagar 2 milhões de reais. Há também uma diferença grande em relação a bonificações. Isso porque o Caleri exige ser remunerado em caso de classificações para Libertadores, Mundial e títulos. O São Paulo entende que não há motivo para pagar bonificações a um atleta que já está no clube há bastante tempo. O que você pensa sobre a possibilidade de Caleri deixar o São Paulo de graça no fim da temporada? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Domingos Duarte usou o São Paulo para fazer leilão por ele mesmo. É possível, Gilmar. Nicola Arboleda foi perdoado pelo Dorival e foi reintegrado, sim. Foi perdoado, foi reintegrado, pediu desculpas públicas, alegou que tomou a decisão de ir para o Equador porque estava vivendo uma depressão muito forte, enfim. Nicola, o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Ótima pergunta. Durante o fim de semana eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Macis, eu não tenho contato nenhum com o Macis, tá? Até mandei uma vez, troquei mensagem com ele, mas depois nunca mais o procurei. Mas eu converso com alguma frequência com uma pessoa muito próxima a ele, da gestão dele. E a pessoa disse que o São Paulo, na pessoa do Macis, tem ouvido interessados, como o Diego Fernandes, como a XP. Em relação ao Diego Fernandes, essa pessoa me disse que a chance é zero, já conversa avançar. Em relação à XP, o que ela disse é que não há nada avançado, tá? Se tem alguém cravando que está perto, que está andando, não é realidade. O São Paulo entende que essa oferta da XP tem alguns buracos muito importantes. Primeiro deles, juros de 1,1% ao mês. Num acordo de 30 anos de idade, vai ver quanto esse 1,5 bilhão de aporte vai virar. Segundo ponto, é 1,5 bilhão, mas os caras querem usar os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se o São Paulo está pedindo 50 milhões de reais por ano de name rights, só quer ver? 50 vezes 30, estamos falando de 1,5 milhão, né? Pera aí. Não, vai dar mais. 50 milhões. 505 milhões, 50 milhões. Vezes 30 anos, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É isso? 50 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Então, enfim. Então, beleza, os caras querem usar os name rights do estádio por 30 anos e não querem pagar pelos name rights todo 1,5 bilhão que eles querem aportar de empréstimo para o São Paulo ter que devolver. Enfim, nessas condições, pelo que eu senti, a chance de acordo com a XP é nenhuma. E estou para dizer para você que está certo. Não tem que aceitar mesmo, tá? Tem alguma contratação quente no São Paulo? Like 02, não. Tem nada muito quente no São Paulo. O São Paulo espera anunciar a qualquer momento a operação de compra do Newton. De compra não, né? De troca. Ele vai ser trocado pelo Ferrarese. O acordo só não foi oficializado ainda, porque Ferrarese e Botafogo precisam chegar a um acordo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo, mas a negociação em definitiva ela tem outros termos, outros padrões, né? A tendência é que esse acordo seja fechado em breve e que o São Paulo e o Botafogo possam oficializar essa parada. Depois me perguntem sobre XP, tá? Mário César Hiroshi Kuano. Fazia tempo que o Mário não aparecia. E aí, Marião, tudo bem? Nicola, boa noite. O São Paulo tem chance de contestar algum zagueiro, de contratar algum zagueiro? E o que você achou da suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos? Eu acho muito estranho. Bom, bora começar pela primeira pergunta. O São Paulo segue no mercado em busca de um zagueiro, tá? Depois de contratar o Vitor Sá e de fechar a troca com o Botafogo pelo Newton, que é volante, São Paulo vai priorizar um zagueiro. Chegar a especular o Scarpa
Posso reafirmar que o Scarpa não vai ser contratado. A prioridade hoje é encontrar um defensor para se juntar a Arboleda e aos demais zagueiros. Vale a lembrança de que o São Paulo perdeu Dória antes da pausa para a Copa do Mundo, depois de ameaças que ele recebeu de torcedores nas redes sociais. Alguns nomes têm sido especulados. O Domingos Duarte já foi anunciado por algum time? Só que também vou dar uma checada. Duarte. Mas o Domingos Duarte estava praticamente descartado porque ele meio que esnobou o São Paulo, né? Ainda não foi anunciado em lugar nenhum. E o São Paulo respondeu à possibilidade de contratar Gustavo Scarpa. Eu já tinha contado para vocês, enquanto o Rui Costa era o homem forte do departamento de futebol, que o meio atacante do Atlético não estava nos planos. Pois bem, Rui Costa caiu e a especulação de que o Scarpa voltou a interessar o São Paulo foi reaberta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante desse novo São Paulo completamente diferente após uma série de saídas. E essa pessoa me informou que não há a possibilidade da contratação do Scarpa. Departamento de futebol e comissão técnica até gostam do jogador, mas as cifras são incompatíveis com a realidade financeira do tricolor. O Scarpa hoje ganha R$1.200.000 por mês, e o Atlético quer que o novo clube do Scarpa assuma 100% dos vencimentos. Mas esse nem é o principal e pior problema. É que o Galo quer uma compensação financeira de pelo menos 3 milhões de euros. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. E o São Paulo não pode fazer nenhum investimento em reforços nessa janela da metade do ano por conta da enorme crise financeira. É por isso que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade em fechar com atletas. O Vitor Sá, contratado para o ataque, chega sem custos após o fim do seu vínculo com o Krasnodar. O Nilton está sendo trocado pelo Ferrarese, falta apenas que o zagueiro, que pertence ao São Paulo, aceite essa proposta em definitivo do Botafogo para que a troca seja anunciada de forma oficial. Tricolor que ainda busca um zagueiro e, se possível, pode contratar um meio-campista que chegue sem custos. Informação exclusiva, o São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do Tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. Apesar de várias especulações, chegaram a cravar que Edmilson só estava aguardando o fim da Copa do Mundo para virar o executivo de futebol do São Paulo. Também surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrim Assis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui, vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrim Assis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.